Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, para um momento de estudo da palavra, visto que todas as terças-feiras a Igreja Cristã Evangélica Renovada, ali em Santa Lúcia, ela estuda a palavra de Deus, ela para estudar, é culto de estudo bíblico, estudo da palavra. E nós estamos aqui, sempre com um tema específico, e nessa noite não será diferente. O Senhor tem colocado no meu coração um estudo que há alguns anos eu dei e eu sei que vai ser de grande valia para todos nós, e eu gostaria de estar estudando um pouquinho com os irmãos sobre o dispensacionalismo, as 7 dispensações. Eu quero chamar a tua atenção, porque se você realmente entende que Deus ele tem diferentes tratos com o homem, de acordo com os séculos, com os tempos que passam, você é um dispensacionalista em algum grau, tá? Mas a primeira coisa que nós precisamos entender nesse estudo é a diferença que existe entre princípios de Deus e o dispensacionalismo, tá? Os princípios de Deus, irmãos, são regras fixas, elas são imutáveis, Ou seja, os princípios de Deus não mudam. Eu vou te dar um exemplo. Deus sempre odiou o pecado. Em qualquer tempo, ele sempre vai odiar o pecado. Um outro exemplo, Deus ele sempre se deleitou na justiça e na misericórdia, e também no seu amor. Então, essas coisas não mudam, são imutáveis. Eu te dei alguns exemplos do que vem a ser princípios de Deus. E o que é princípio não muda, tá? Agora, a dispensação, o que vem a ser? É a maneira particular que Deus administra seu reino, tá? Sobre este mundo. É a forma com que Deus ele executa os seus propósitos. Conforme o que aprendemos até aqui, então, enquanto os princípios de Deus nunca mudam, nunca vai mudar, ele não abre mão, as suas dispensações, os seus tratos com os homens, mudam de tempo em tempo, tá? Muda de tempo em tempo. É importante a gente entender isso, porque nós vamos estar falando exatamente sobre as dispensações. Houve mudanças, E por que houve mudanças? Tá bom, queridos? Enquanto os princípios de Deus têm a ver com o seu caráter, com a sua natureza, as dispensações dizem respeito de suas formas de tratar, tá? Especificamente com a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para um melhor entendimento, meus irmãos, para ficar uma coisa bem simples de entender, bem apresentada, tá? Nós vamos estar falando sobre as 7 dispensações, e em cada dispensação, para que você entenda melhor, nós vamos ver o trato de Deus com a humanidade, nós vamos ver o fracasso do homem e vamos ver o juízo de Deus, que com certeza dá fim a esse período, tá? Então, é importante você estar atento. Nós vamos dividir esse estudo, na verdade, em 2 partes. Hoje eu vou estar falando sobre as 4 primeiras e semana que vem vou estar falando sobre as 3 últimas, tá? Para não ficar tão longo e os irmãos absorverem bem esse estudo, tá ok? Então, quais são as dispensações por ordem? São 7. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, tá? Estaremos de cada uma apresentando, à luz das Escrituras, o que Deus combinou com o homem, a falha humana e as consequências até chegar a nós e um pouco mais à frente, tá? Preste bastante atenção, porque eu já vou fazer a leitura. Para cada item, eu vou estar trazendo também a leitura bíblica para os irmãos acompanharem. Primeira dispensação, inocência, tá? Qual era o trato de Deus com o homem? Não comer do fruto, tá? Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28 vai dizer assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aí no capítulo 2, no verso 17, o Senhor diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus coloca todo o domínio da terra nas mãos do homem, dá a ele total liberdade para usufruir de todas as árvores que havia dentro do Éden, né? Dá ordem para que ele deveria de crescer e multiplicar. Ele deveria avançar. O Senhor dá a ele todas as diretrizes, o domínio sobre todas as coisas. Mas também impõe um limite. Havia algo que precisava ser obedecido. Ainda lá na inocência, né? Na primeira dispensação, havia algo que deveria de ser obedecido, que era exatamente não comer do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, no verso de número 6, vai apresentar para mim e para você o fracasso do homem. O homem não conseguiu se submeter às ordens de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa. Claro, a serpente chamou a atenção dela, né? Era boa para se comer e agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, o homem fracassou. Ele teve condições de obedecer e não obedeceu. E quais foram as consequências que veio a dar o final, né, o fim a essa primeira dispensação? Gênesis capítulo 3, do verso 16 ao 18, vai dizer assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O homem tinha tudo nas mãos, e agora ele perde toda essa regalia, porque não soube obedecer, porque introduziu o pecado, a maldição, a toda a humanidade. E aqui, já fora do Éden, o Senhor ordena todas essas coisas e começa uma nova etapa da vida humana. Começa agora a segunda dispensação. E qual é ela? A consciência. A consciência. Qual é o trato de Deus com os homens? Obedecer, apresentar sacrifícios, né, que derramasse o sangue de algum animal. Lá no Gênesis capítulo 3, versos 21 e 22, o Senhor vai dizer assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Aqui, queridos, o Senhor dá ao homem agora a total condição de continuar vivendo. De continuar vivendo. Mas lá no Gênesis, no capítulo 4, verso 4, a gente vai ver o Senhor dizendo assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas quando o Senhor não atenta para a oferta de Caim, começa o ato de corrupção na face da terra. A gente sabe da história, sabe que Caim mata Abel, e ali começa a maldade. Ali é dada uma origem à maldade, uma grande maldade na face da terra. E começa um ato de corrupção. Corrupção tamanha que o juízo de Deus, para dar fim a essa segunda dispensação, é exatamente o dilúvio. O juízo de Deus agora vem com águas sobre a terra.
tá? E aí a Bíblia vai dizer, no Gênesis, no capítulo 6, no verso 7, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Gênesis capítulo 6, verso de número 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí todos nós sabemos que o Senhor destrói, né, toda a terra com o dilúvio, mas havia um homem que chamava a atenção de Deus, que era íntegro, um homem que tinha um caráter diferenciado. E Deus separa este homem juntamente com a sua esposa, seus 2 filhos e suas 2 noras, ordena a ele que coloque dentro da arca que ele mesmo construiu com toda a orientação de Deus. Ali dentro daquela arca ele deveria de colocar um casal de cada espécie de animal que deveria de ser preservado. E o Senhor ordena que todos entrem, e todos sabem da história. A face da terra foi destruída com as águas. Mas chega um dia que o Senhor também ordena esta família e todos esses animais que saiam da arca. Mas o juízo de Deus foi a destruição. O juízo de Deus sobre a segunda dispensação foi a destruição da terra com o dilúvio, meus irmãos. Com o dilúvio. E ali, mais uma vez, o Senhor termina com um trato para fazer um novo trato com a humanidade. E agora a gente entra no período da terceira dispensação, que é o governo humano. Tá? É o governo humano. E a gente vai ver que a ordem agora que é dada para Noé e toda a sua família, crescer e multiplicar, avançar, povoar a terra. O que está escrito em Gênesis, capítulo 9, do verso 6 ao 7, é exatamente isso. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Essa foi a ordem. Multipliquem, povoem a terra. Todos os lados da terra, os 4 cantos da terra deve ser povoado. Deve ser povoado. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que mais uma vez o homem fracassa. Mais uma vez o homem não é capaz de obedecer a Deus. Mais uma vez o homem desobedece. Gênesis capítulo 11, verso 4 vai dizer, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam ficar juntos, eles não queriam se espalhar, e a ordem era se espalhar, povoar toda a terra. Construíram, querido, ali uma torre, e todos eles deveriam de habitar naquela torre. Essa era a intenção, esse era o propósito. Mais uma vez, veja que a ordem do Senhor, o trato do Senhor com o homem sempre é algo que o Senhor entende que o homem pode atender. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus nunca vai te pedir aquilo que você não tem, aquilo que você não pode dar. Mas se você observar todos os tratos do Senhor com o homem era capaz de cumprir. O homem podia cumprir, mas ele não quis, ele não foi capaz de obedecer. Sabe qual foi o juízo de Deus dessa vez? Nessa terceira dispensação, a confusão das línguas. A confusão das línguas. É aí que se repartiram as línguas, porque até então era uma língua só, todos se entendiam. Mas quando eles se veem ali em confusão, por não entenderem um ao outro, o que teve que acontecer? Se espalhar. Para que a ordem fosse obedecida, o Senhor teve que confundir todos eles. Por eles não terem sido capazes de obedecer a ordem do Senhor, agora Deus faz com que eles se confundam uns com os outros e tenham que se espalhar por toda a terra. Olha o que diz Gênesis capítulo 11, versos de número 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua
de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O propósito de Deus foi cumprido, do homem não. Mas o homem, mais uma vez, conseguiu, queridos, desobedecer a Deus. Estou te mostrando, conforme o combinado, o que Deus tratou, aonde o homem fracassou e como Deus respondeu com juízo. Olha que sempre tem uma resposta de Deus às nossas ações. Sempre tem uma resposta de Deus para a ação do homem. Isso te lembra alguma coisa? Vamos lá. A quarta dispensação é dado início a ela. É exatamente a da patriarcal. A patriarcal. O trato de Deus agora era que o povo permanecesse em Canaã. Olha o que o Senhor diz, Gênesis capítulo 12, versos de números 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para onde a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que diz o capítulo 12, no verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Isso o Senhor falando a Abraão: fica aí, porque é aí que eu vou te abençoar. A ordem, queridos, era permanecer na terra onde haveria leite e mel, onde todas as necessidades seriam supridas. Mas o homem mais uma vez fracassou. Mais uma vez o homem desobedeceu a Deus. Misericórdia, meus queridos irmãos. Mais uma vez. Gênesis capítulo 12, verso de número 10 vai dizer assim: e havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Era para ele ficar em Canaã. E ele vai buscar recurso, ele vai buscar socorro no Egito. Gênesis capítulo 46, verso de número 6 vai dizer assim: e tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito Jacó e toda a sua descendência. Mais uma vez, agora não mais Abraão, mas o neto de Abraão, Jacó, pega todos os seus filhos e vai para o Egito, lá onde José governava. Lá onde José teve a direção de Deus para armazenar recursos para suprir a necessidade daqueles 7 anos de fome. Mais uma vez o povo sai da terra de Canaã e vai para o Egito. Mas lembrando a vocês que a ordem era permanecer em Canaã, com fome ou sem fome. Sabe qual foi o juízo de Deus? Escravidão. Porque José morreu. E o faraó que veio não conheceu José. Não conheceu José. José foi um bom homem, conquistou todo o Egito no seu tempo, conquistou acima de tudo o faraó do seu tempo. Mas, veja bem, agora eles estão escravos no Egito, tá? Queridos, isso está relatado em Êxodo capítulo 1, do verso 8 ao 14. Esse faraó faz de tudo para destruir, para diminuir esse povo que era escravo, porque eles cresciam cada vez mais, mas infelizmente, eles continuavam ali perecendo nas mãos de Faraó. Escolheram estar no lugar de escravidão, porque essa foi a consequência que Deus colocou sobre eles.
A ordem era estar em Canaã e agora no Egito se tornam escravos. A ordem era viver em Canaã livres e agora estão no Egito como escravos. Mas, passados anos, o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Eu quero parar por aqui, dizendo para os irmãos que vamos dar sequência na próxima semana e vamos ver o que Deus vai fazer agora, diante do clamor do seu povo que era escravo lá no Egito, quando esse foi o juízo de Deus para essa quarta dispensação. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa sempre crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.